A cultura da paz está em debate em Luanda, numa iniciativa que reúne contribuições de líderes relevantes do continente africano, atuais e anteriores, na construção de um pensamento estratégico que interrelacione paz e desenvolvimento. Um debate importante, sem dúvida, e com protagonistas relevantes. O presidente de Angola, João Lourenço, fez lembrar, no seu discurso de abertura, alguns traços do pensamento que expressava nos inícios do seu mandato presidencial e que tantas esperanças e expectativas gerou nos cidadãos angolanos e que mereceu até a adesão da juventude ativa e da intelectualidade crítica pela expectativa de mudança de comportamento do poder face à sociedade e às instituições. Era nessa altura o tempo da afirmação do combate à corrupção, do compadrio político, do respeito pela liberdade de expressão e de manifestação, da probidade política das instituições do Estado, da garantia de igualdade entre os cidadãos. Os discursos e o comportamento sinalizavam essas intenções e os angolanos até puderam testemunhar os traços distintivos de alguns gestos do novo presidente face ao titular anterior. Andar a pé em Luanda ou parar nos sinais de trânsito, por exemplo. Anos transcorridos, ficaram apenas os gestos simbólicos e as expectativas alimentadas desse período de transição, que deram lugar a outras mensagens, a outros gestos e a outras reconstruções do poder. Pois bem, por que razão o discurso de abertura no Fórum da Cultura da Paz, ontem em Luanda, fez lembrar os primeiros tempos? João Lourenço, perante tão ilustre plateia, voltou à construção teórica da defesa da diversidade como valor estruturante da coesão e da paz social, do elogio da diferença como fator de construção identitária e, claro, da paz e segurança como desafios para a estabilidade política e institucional. É uma construção teórica que não alinha na perfeição com a ação concreta e objetiva do poder político, mas que pode traduzir a ideia do velho saber popular de que se deve fazer o que se diz e não o que se faz. O presidente de Angola disse querer, e cito, elevar o respeito pela diferença como pedra angular na edificação das sociedades, cada vez mais imunes à violência. Um bom princípio, sem dúvida. O problema que se coloca é quando a violência repressiva impede a expressão dessa diferença, nas ruas ou nos meios de comunicação, ou quando a diferença limita o acesso às instituições ou aos bens públicos, segrega pelo estatuto ou pela origem. A igualdade na diferença é o patamar a atingir e, nessa perspectiva, são os poderes públicos que têm a responsabilidade de a promover, o que nem sempre acontece. O presidente de Angola quis mesmo reforçar a ideia e disse: promover uma cultura de paz implica a valorização do coletivo, estimula o respeito pelas diferenças, consagra a diversidade como fonte de riqueza a proteger e pode agir como um fator impulsionador do reforço da justiça social, da equidade e da inclusão. Sem dúvida. Mas o inverso também é verdadeiro. É a justiça social, a equidade e a inclusão que impulsionam e promovem a cultura da paz. Isto é, são as políticas que condicionam a estruturação da vida social e os valores que ela evidencia. Os da solidariedade, da coesão e do respeito mútuo, ou os da tensão, da conflitualidade e das rupturas sociais. João Lourenço condenou os golpes de Estado em África e sublinhou o papel de Angola na resolução de conflitos. Angola tem mandato para a região dos Grandes Lagos e, apesar dos esforços, a verdade é que o conflito no leste da RDC não traduz o tal empenho do chefe de Estado angolano. Falar de paz, interna e externa, é sempre um momento de saudar, mesmo quando se antevê que o Fórum de Luanda, pela participação, não venha a revelar especiais diferenças de ponto de vista. O bem político
político que João Lourenço tanto elogiou.